Peraí, adaptei aqui no meu olho. Calma. Meu nome é Marília Rufino e eu sou apresentadora do programa Ei, tá me escutando? A finalidade desse programa é dar voz às pessoas, às comunidades. Estaremos tratando aqui de temas relevantes, como políticas sociais, como saúde mental, enfim. Sou assistente social, sou mestre em psicologia clínica, sou consultora também em políticas públicas e é um prazer estar iniciando esse projeto para dividir com vocês ideias que são muito importantes para a sociedade. Com muita alegria, estou recebendo aqui hoje Ilana, que é assistente social, e esse programa tem essa finalidade de estar trazendo pessoas para a gente dar voz, entender um pouquinho como é que funciona aí a sociedade. E Ilana, ela vai se apresentar, né? Vai falar um pouquinho quem ela é, para a gente poder conhecê-la. Meu nome é Ilana Monara, eu sou assistente social, sou especialista em serviço social e assistência social na saúde e sou morenense. O nosso programa Ei, tá me escutando? Tem justamente o objetivo de trazer pessoas para a gente estar ouvindo as inquietações, os problemas, para juntos chegarmos a uma reflexão. E hoje, né, recebendo Ilana, a gente tem aqui algumas perguntas para a gente fazer para ela. A primeira pergunta é: o que são políticas sociais? Políticas sociais são aquelas políticas voltadas para a oferta de bens e serviços básicos à população. É um conjunto de intervenções públicas de caráter distributivo voltadas para assegurar o exercício dos direitos sociais, garantidos no artigo 6º da Constituição. Ai, meu Deus do céu. Relaxa. A fim de fortalecer a cidadania, impulsionar a emancipação humana, promovendo justiça social e bem-estar da sociedade. Ilana trouxe um aspecto bem interessante, né, das políticas sociais, que fala justamente dessa emancipação, que a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente encontra dessa autonomia do sujeito, a autonomia das pessoas de conhecerem, né, quem elas são, os seus direitos, elas estão enquadradas. Dentro desses aspectos, assim, Ilana, tu consegue ver que tem muitas pessoas que não conhecem os seus direitos, que têm dificuldades de acessar esses equipamentos, você como assistente social, estando dentro, né, de um serviço que promove o acesso a esses direitos. Tu sente essa dificuldade da população? Sim, a falta de conhecimento ainda é muito grande da população em saber, em conhecer a rede, e saber aonde procurar devidos encaminhamentos, devido às demandas que eles têm. A falta de informação ainda é muito grande dentro da nossa sociedade. Exatamente. E aí, pegando um pouquinho o gancho do que a Ilana está falando, essa questão da falta de informação é até um aspecto que a própria lei de assistência traz, né, sobre essa informação de qualidade. E aí, partindo também para a próxima pergunta, que é bem interessante, que a gente vai fazer aqui, os tipos dessas políticas sociais. Quais são os tipos? Porque é importante a gente saber quais são os tipos, justamente a gente, enquanto assistente social, para poder informar para a população como acessá-la, enfim. Então, quais são os tipos das políticas sociais? As políticas sociais são destinadas a promover o exercício dos direitos sociais, como a educação, a seguridade social, que dentro da seguridade social está a saúde, a previdência e a assistência. A habitação, a alimentação, o trabalho, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção, a maternidade e a infância. Que tudo isso está dentro do artigo 6º da Constituição Federal. Muito bom. E a gente sabe que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Existe aí toda uma luta, né, que foi travada e nem sempre a gente teve acesso a esses direitos. E nós, assistentes sociais, estamos aí inseridas dentro desse arcabouço para poder facilitar o acesso dessas pessoas. Uma das características de nós, assistentes sociais, é identificar as problemáticas, as vulnerabilidades de um sujeito, de uma comunidade, de uma sociedade, e, a partir dessa identificação, traçar caminhos necessários para mudanças significativas ou para a melhoria dessas problemáticas, que está ligada à pobreza, ao risco social. Dentro disso, né, dentro dessa fala, as políticas sociais que faltam no nosso município. Quais as políticas sociais mais que você acha que precisariam estar mais presentes e que faltam hoje no município? Atualmente, o município precisa fortalecer
as políticas de lazer e moradia. Tendo em vista que o último programa habitacional foi em junho de 2013, e a política habitacional vai além de entregas de título de posse. As políticas habitacionais são um conjunto de ações públicas governamentais que visam a melhoria da condição de habitação das pessoas cidadãs, bem como a promoção do acesso à moradia e a qualidade dessa moradia. Essas políticas buscam combater a precariedade habitacional, situação em que muitos brasileiros, infelizmente, se encontram atualmente. Exatamente. E aí a gente entendendo e conhecendo quais são as problemáticas do município, o que é que falta, apesar dos avanços, né? A gente teve um grande avanço importante, mas conhecendo isso, a próxima pergunta que eu faço para você é o espaço de controle social como efetividade das políticas sociais. A gente sabe que o controle social ele é importante para a gente poder estar ali fiscalizando, né, entendendo melhor como é que essas políticas elas funcionam e o acesso delas. E os conselhos municipais fazem parte, né, desse canal, desse controle social. Como é que você vê esse espaço de controle social nessa efetividade dos direitos? É importante estimular e fortalecer a participação das pessoas nesse espaço. O Conselho Municipal de Saúde e Políticas Públicas, as conferências municipais, as conferências estaduais, o controle social também possibilita que a sociedade atue de forma ativa na definição de prioridades e na formulação de políticas públicas, podendo fazê-lo por meio de espaços participativos. Então, a participação da sociedade é de suma importância para a melhoria e efetividade dessas políticas públicas. Excelente. Quando a gente trabalha, né, a consciência da sociedade, a gente permite com que essa sociedade ela se organize. É por isso que a gente fala muito na sociedade organizada. A sociedade organizada é a sociedade consciente e ela faz parte aí desses conselhos. Lembrando que a construção dos conselhos municipais são paritários, 50% sociedade civil, 50% gestão, enfim. E esse conselho, quando ele é fortalecido, seja ele de saúde, seja ele de educação, de cultura, de assistência, ele permite que as pessoas que fazem parte, elas tenham consciência de classe e elas lutem pelos seus direitos. Então, assim, o que Ilana traz é muito interessante, é muito importante. E como a conversa está muito boa, né? Toda conversa é sempre bom ter um café. Então, eu vou oferecer aqui para a Ilana um cafezinho que foi feito agora, tá quentinho, para a gente aí ir conversando de uma maneira melhor, né? O café, ele abre a mente e deixa a gente mais tranquila. Então, Ilana, para a gente finalizar nessa conversa, tá muito boa, sua experiência como assistente social aqui no nosso município é muito importante. Qual a importância das políticas sociais para os cidadãos? Como é que tu identifica essa importância para essas pessoas? Os direitos sociais não são imutáveis. Eles se transformam à medida que a sociedade demanda novas formas de inclusão e diversificação. O debate sobre a equidade deve se sobrepor e a sociedade deve focalizar nos grupos vulneráveis, a fim de combinar a ideia de proteção universal à ideia que existem pessoas fora dessa proteção. Então, existem pessoas ainda fora dessa proteção social. Existem pessoas que ainda não têm acesso à habitação, ainda não têm acesso à saúde, ainda não têm acesso à educação. E as políticas sociais, elas vêm justamente para trazer esse elo, a inclusão dessas pessoas nessas políticas. Pronto. A gente viu, né, hoje nesse programa justamente a necessidade, né, que muitas pessoas têm de acesso às políticas sociais e a importância das políticas sociais. As políticas sociais elas só existem porque existe desigualdade. Se nós estivéssemos em um mundo e um país que tivesse igualdade, nós não precisaríamos das políticas sociais. Mas que bom que elas existem. Nem sempre foi assim. A gente passa a ter a discussão das políticas sociais quando a gente tem aí a Constituição Federal de 1988, quando a gente tem a discussão da Seguridade Social, como a Ilana falou, que tem assistência, previdência, saúde, e é justamente nesse momento que a gente passa a discutir sobre proteção, sobre direitos, e nem sempre foi dessa forma. Então, que bom que hoje a gente tem leis que possibilitam um acesso melhor da sociedade, da comunidade, e esse papo foi muito bom, muito importante. Você, como assistente social,
dentro do município, trazer para a gente o seu olhar, aquilo que você identifica como problemática, mas também como solução dos avanços que nós já tivemos. E eu acredito que muita gente vai se identificar e se reconhecer. Porque o papel da gente, né, enquanto assistente social, é esse, é levar informação de qualidade, né, para as pessoas. Então, muito obrigada, Ilana, pela presença hoje no nosso primeiro programa, né? A gente estar escutando você, mas por trás de você tem toda uma sociedade, tem toda a comunidade que também está sendo ouvida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e por estar aqui com você, informando a população os direitos que eles têm e o acesso. Ele tem, procurar a rede, porque a rede é necessária para adquirir informação. Exatamente. Então, fiquem ligados, porque a gente, além desse, teremos outros programas e outros convidados muito especiais com temas muito relevantes. As políticas permitem... Ai, meu Deus do céu! Tá sem açúcar. Tá sem açúcar. Eu falei bem baixinho ali, ó. Potássio. Eu falo baixinho. Sabe o que é? Não é? Vai usar da Tomar sem açúcar, açúcar, não, hein? Não é possível. Aí quando eu vi Marília botando a boca, eu vai ver o E Gustavo. foi com a vontade, não foi? Não falei assim, ó. Potássio. Se fosse o chocolate. Eita! É bom que ficou descontraído. Aham. Eu vou fazer essa parte do café de novo, é? Não, continua. Diz que tá sem açúcar pra deixar Abre mais aqui, por descontraído. favor. Por gentileza. Vi que foi o diretor que deixou assim, não. Botou o café aguado. Foi o diretor da Filmake, Max. Foi. Bota pra Max. Já foi proposital, foi pra ter esse momento assim, descontraído. Muito bem. Olha, Foi? olha aí, um biscoitinho champanhe pra não engordar. Tá vendo? Não engorda, né? Engorda não, credo. E é. Eita. Olha. Diretamente de Portugal, Eita. café com mais. Café. Olha. Bonito. Aí pode continuar o papo. Deixa eu tirar o açúcar. Peraí, deixa eu... Não precisa voltar do zero não. Do jeito que tava, pode continuar.